Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então, mais um vídeo aqui do canal do fotógrafo brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias e vocês viram aí o título do vídeo, né? Será que nós perdemos a oportunidade de ficar milionários aqui na França? Eu e Nandinho? Será? Bom, essa é uma história interessante. Eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje com a gente, tá? Hoje nós estamos aqui em Paris. Vocês sabem que eu e Nandinho gostamos muito de obras de arte, né? De quadros. E a nossa casa na Normandia, a gente está preparando ela justamente decorando a casa com muitos quadros. Quadros, enfim, de vários tipos, mas sempre quadros antigos, né? A gente gosta muito. E agora, essa história é interessante porque hoje nós então fomos numa feira de antiquários e encontramos uma senhora francesa, muito educada, muito, enfim, francesa, típica francesa, muito tradicional, né? E o que aconteceu? Me chamou, dentre os produtos que ela estava vendendo, me chamou a atenção um quadro. E aí eu perguntei para ela quanto é que é esse quadro. Ela me falou um preço que eu achei até um pouco caro o quadro, né? Eu não vou especificar exatamente o preço, mas está ali entre 1.000 e 2.000 euros, tá? Então, poxa, eu falei, é um quadro bonito, mas então é um quadro caro. Ela falou assim, mas você viu de quem que é a assinatura aqui? Aí eu olhei assim, a assinatura escrita embaixo com uma plaquinha. Na verdade, no quadro tinha essas plaquinhas com o nome do pintor, Millet. Aí eu falei, não é possível, Millet? Millet, para quem não sabe, é um pintor extremamente valorizado, extremamente famoso. Os quadros do Millet estão inclusive nos museus, né? Estou mostrando aí agora para vocês verem um pouquinho de algum dos quadros mais famosos de Millet, que foi um pintor que viveu numa cidade muito tradicional dos pintores, que é Barbizon, né? Uma cidade linda, já fiz inclusive vídeo lá. E ele inspirou, para vocês terem uma ideia, gente, Van Gogh. Só para vocês terem uma ideia, influenciou Van Gogh. Os quadros dele são muito valorizados e é na casa dos milhões. Milhões. São quadros que valem milhões e milhões e milhões de euros, tá? Muito bem. Eu falei, mas não é possível, né? A senhora não está aqui vendendo o Millet por qualquer valor. Ela falou, olha, a questão é a seguinte, você está vendo aqui a assinatura dele, né? Aí eu olhei assim, realmente tinha uma assinatura. Eu não sabia como é que é a assinatura do Millet, mas na mesma hora, pouco tempo depois, eu olhei, era a assinatura muito semelhante do Millet. Depois ela mostrou, né, atrás do quadro, um selo de autenticação, um selo que já estava meio quebradinho e tal. A gente percebia, estou mostrando imagens, tá, para vocês. A gente percebia que o quadro tinha traços que eram um quadro antigo. O quadro tinha traços, com certeza, era no mínimo do século XIX, tá? E muito envelhecido, né? E ela falou, olha, esse quadro aqui, eu não posso te garantir que é do Millet. Ele pode ser uma falsificação, mas pode também não ser uma falsificação. Pode ser que esse quadro seja, sim, o original. Eu não vou te garantir que é o original.
mas também não vou te dizer que não é um verdadeiro quadro de Millet. Então, ela me colocou nessa situação. Ela falou assim, se você quiser, e uma senhora realmente, igual, repito, uma senhora muito distinta, muito. Ela falou, olha, eu estou sendo muito sincero com você. Para você ter certeza que esse quadro é de Millet, você também vai ter que levar ele num especialista, num avaliador de quadros, não é? Você vai ter que pagar um valor alto. O valor, gente, é ali em torno de 2.000 a 3.000 euros para você pagar um avaliador. Provavelmente ele pode até cobrar mais caro, para ele depois certificar o quadro. Falar, olha, esse quadro aqui é de Millet. E aí, mas vai ser por sua conta e risco. Porque se não for, você vai ter que pagar do mesmo jeito o avaliador, não é? E aí você vai ter certeza que o quadro não é um original, mas você vai ter que pagar do mesmo jeito. Aí você leva o prejuízo do quadro e do avaliador. Mas, se for um quadro original, você está milionário. Porque vai ser um quadro que com certeza vai valer milhões de euros. Aí eu realmente comecei a tremer as pernas. Falei, não é possível que eu estou diante de um quadro de Millet e num valor que a gente poderia comprar. Mas quais são os verdadeiros indícios desse quadro? Então, atrás, não é, do quadro estava escrito também, tinha uma plaquinhazinha de papel, mas bem antiga, colada, Millet. Alguns números que também a gente não sabe, pode ser números de séries, não se sabe por que esse quadro estava sendo identificado com uma série de números, não é? E o estilo do quadro, como é que é esse quadro, Leandro? Você acha que tem o mesmo estilo? Parece um quadro de Millet? Eu diria que sim, me lembra muito. Mas é claro que é difícil a gente avaliar, presta atenção. Às vezes um pintor, ele no começo da carreira dele, ele tem uns traços mais simples, não é? Com menos detalhes. Depois ele vai evoluindo, aí ele começa a criar mais riqueza de detalhes. Isso pode acontecer, claro. Isso na verdade não é que pode acontecer, isso acontece com todos os pintores, não é? Então esse pode ter sido um quadro do início da carreira dele? Pode ter sido, não é? Outra coisa interessante, a gente tira a foto do quadro e procura no Google Imagens. Não existe nenhum quadro semelhante, ou seja, não é uma cópia. Seria uma criação, uma cena inédita, desconhecida, certo? Ou seja, então não existe o mesmo quadro pintado por Millet. Então é uma série de indícios que a gente quer acreditar que é autêntico, que você vê que é um quadro antigo. Você pensa assim, puxa vida, será que naquela época o pessoal falsificava nessa perfeição? Você vê a assinatura, de fato bate com a assinatura do Millet, certo? Bate. Pode não ser perfeita todas as assinaturas, mas também os pintores não vão sempre assinar exatamente com os mesmos, né? As mesmas linhas da assinatura. Às vezes é um pouquinho diferente, isso é normal também, né? Mas será? Aí você começa a viajar. Você começa a pensar, meu Deus, eu acho que a chance de eu ficar milionário aqui. E aí é uma tentação, gente. É uma tentação
que eu vou falar para vocês uma coisa. É, é algo assim, porque às vezes quando você pensa na França, né? Às vezes acontece isso, de gente encontrar verdadeiras obras de grandes pintores no porão de uma casa, né? Eu me lembro de histórias assim do Van Gogh, que tinha quadro do Van Gogh que estava servindo de portinha para galinheiro. Foi encontrado e depois sim, colocado nos museus e tal. Então tem situações que realmente você pode achar sua sorte grande na vida. Claro que quanto mais o tempo vai passando, essa chance vai diminuindo, né? Hoje em dia isso acontece bem menos. Mas eu faço ideia, há uns anos atrás, como muita gente ficou rica encontrando obras de arte aí valiosíssimas, comprou a preço de banana e depois viu que era uma obra de arte que valia milhões. Então, pode ser que a gente esteja diante de uma situação como essa. Mas, ainda assim eu estou hesitando muito para comprar esse quadro por uma razão muito simples também. Essa senhora mesmo me explicou, ela falou, olha, tem um detalhe, né? Tudo é lindo, maravilhoso, a gente está aqui diante de um quadro que parece, tem muitos indícios que é verdadeiro, mas eu mesmo desanimei, ela falando comigo, de pagar um avaliador para isso, porque os avaliadores, eles não querem se comprometer, não é? Se eles realmente não têm todos os indícios, tudo muito claro para eles que é uma obra de original. Se tiver uma coisinha, um pequeno detalhe que coloca em dúvida se a obra é original, eles simplesmente não dão certificado. E aí ela até falou que com ela mesma aconteceu algo semelhante, que ela tem um quadro que é grande pintor Sisley, que é assim, desse nível aí para mais, está nessa gama de grandes pintores da história da França, um impressionista maravilhoso. Ela tem convicção, ela entende de quadro também, ela tem convicção que o quadro é de Sisley, tem todos os indícios, a assinatura perfeita, o quadro parece antigo, tem uma série também de certificados, de coisas ali, certificados não oficiais, mas assim, impressões ali que ela tinha convicção que era um Sisley. Só que aí ela pagou um especialista e ele falou assim, mas esse quadro aí não tem o céu característico dos quadros de Sisley. Aí ela falou, francamente, mas não quer dizer que todos os quadros de Sisley vai ter o mesmo céu. Então, entendam que é o seguinte, eles exigem muito, não é? Então, pode ser que a gente compre o quadro de Millet e nunca consiga, de fato, provar que é um quadro autêntico, por mais que todos os indícios levam a ser um quadro autêntico. Ela inclusive comprou, eu perguntei para ela, mas peraí, como é que você comprou esse quadro? Aonde? Ela falou assim, eu comprei na mão de avaliadores, que o proprietário do quadro tinha deixado na mão desse avaliador, mas que não buscou o quadro mais e ficou lá julgado num porão, que depois foi vendido aí num leilão, a preço também de banana, né? Então, o problema é o seguinte, você pode até ter o quadro de um grande pintor, mas você fica cheio de amarras, porque assim, os próprios avaliadores, quem tem o poder na mão de certificar o quadro, eles não certificam tão facilmente. Eles arrumam muita história para certificar o quadro. E aí você fica com o tesouro nas mãos sem poder fazer nada.
Bom, é isso, é essa história. Não compramos o quadro. Eu, claro, conheço essa senhora que é dona, né, desse quadro, e ela me passou até o telefone dela, mas por enquanto não. Por enquanto eu não arrisco comprar esse quadro não. Porque, enfim, mesmo sabendo, mesmo tendo a possibilidade de ser um original, eu não acredito que a gente vai conseguir autenticar esse quadro e ficar milionário tão simples assim não. Mas tá aí uma história interessante que às vezes a gente se depara aqui na França e, não é? E eu queria contar para vocês, né? É isso então, espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho também com essa história. Um forte abraço, até o próximo vídeo, fui!